Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês a história de Jó. Jó, ele é uma tipologia de Cristo. A história de Jó começa assim. Em Uz havia um homem cujo nome era Jó. Este era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ele tinha 7 filhas e 3 filhos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha uma grande quantidade de servos a seu serviço. De maneira que este homem, ele era o maior de todo o Oriente. Então eu fui fazer umas matemáticas e fiquei pensando, como que um homem, tendo apenas 4.500 animais de trabalho e 7.000 ovelhas, era um homem tão rico assim, a ponto de ser o maior de todo o Oriente. E aí eu fui estudar, me aprofundar um pouco, e o Espírito Santo me fez entender o porquê que Jó era um homem tão rico. Vamos lá comigo. 3.000 camelos, né? 500 juntas de boi e 500 jumentas. Você observou aí que é tudo animal para o trabalho? É tudo animal de trabalho. Apenas as ovelhas são animais para o consumo humano, animais que produzem leite, lã e carne. Então, vamos lá para o mistério. Jó, como ele tinha só animais para o trabalho, significa dizer que ele precisaria pelo menos de 3.000 funcionários. No mínimo, ele ia precisar de 3.000 funcionários para ele fazer uso de todos aqueles animais. Então, os camelos, eles serviam para transportar aquilo que Jó produzia em sua fazenda para outros países distantes, para outras cidades. Os camelos, eles serviam para isto. Já as jumentas serviam para os seus funcionários eles andarem e rodear toda a fazenda, servia para eles correr atrás de alguma ovelha, servia para ali um transporte. E os bois, eles serviam para arar a terra, para preparar a terra para o plantio. Então significa dizer que Jó era um grande latifundiário, ele era um grande produtor. Então por isso é que ele era um homem muito rico, porque ele tinha uma propriedade muito grande e ele tinha uma quantidade de servos muito grande. E Jó, a sua grandeza maior não se para por aí, não para por aí, pelo simples fato dele ser um homem rico financeiramente. A riqueza maior dele está na perfeição. Porque se você for ler toda a história de Jó, você vai chegar a uma conclusão que Jó, ele sempre estava preocupado com o bem-estar do próximo. Ele estava sempre preocupado em resolver o problema do próximo. Jó, da viúva, ele era o marido, do cego, ele era os olhos, do aleijado, ele era os pés, do órfão, ele era o pai, do doente, ele era o médico, do desorientado, ele era a orientação,
do jovem, ele era o conselho, ele do desempregado, ele era o trabalho. Então ele estava sempre disposto a ajudar o próximo, ele estava sempre preocupado com o bem-estar do próximo. Então significa dizer que ele era o Senhor de todos e ao mesmo tempo ele era servo de todos. Então no reino de Deus, engraçado que ele se encaixa perfeito no reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Todo mundo sabe que no reino dos homens o maior é aquele que está sendo servido e o menor é aquele que serve. Só que no reino de Deus é diferente, o maior é aquele que serve. Então no reino de Deus, se você quiser ser o maior, você se torna o servo de todos, aí sim você é grande. Então isso também é uma das óticas do porquê de Jó ser um homem tão grande assim. Então isso nos lembra o quê? Nos lembra Jesus, né? Jesus ele estava sempre preocupado em resolver os problemas de alguém. Ele estava tão focado na obra que ele não tinha nem fome. Em algumas ocasiões o discípulo chama ele para comer e ele fala: não, a minha fome é fazer a vontade de Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês não somente a tipologia de Jó com Cristo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o segredo, por que Jó ele era um homem tão rico. A Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você se preocupa primeiro em agradar o próximo, quando você se preocupa primeiro com o bem-estar do próximo, com o bem-estar da obra de Deus, com a salvação das almas, automaticamente você é abençoado também financeiramente. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, enquanto que ele estava preocupado com o próximo, Deus abençoava ele. Era tanto que ele não se preocupava com nada. Era tanto que ele nem se preocupou em formar ali um grupo de soldados para proteger o seu patrimônio. Por quê? Porque ele era protegido por Deus. Porém, Deus, ele queria que Jó chegasse a uma dimensão muito superior. Deus queria que ele tivesse intimidade. Deus ele queria que Jó tivesse intimidade com ele. Então foi por isso que Deus permitiu Jó passar por uma prova, como todo mundo sabe a história. A Bíblia diz que os caldeus e outro bando lá, eles levaram todos os animais de Jó e mataram os seus servos. E assim aconteceu um horror de coisas horríveis. Jó pegou na alça ali de 10 caixões ali para enterrar os seus filhos e passou por uma prova muito grande. E aí, para depois, como se não bastasse isso também, ele passou por uma prova na área da saúde, veio a padecer de uma grande doença e foi muito provado, foi muito tocado, muito machucado. Isso lembra quem? Isso lembra quem? Jesus, é claro. E Jó, outra coisa interessante, que a Bíblia diz que Jó, depois que ele passou pelaquela prova, ele falou assim para o Senhor: eu te conhecia pelo que eu ouvia falar, porém agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, ele queria dizer: eu te conhecia somente de teoria, mas agora eu te conheço na prática. Era isso que Deus queria para ele. E a Bíblia fala que enquanto Jó ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o estado de Jó.
a ponto de Jó se tornar mais rico ainda do que ele era antes. De todos os seus animais que ele perdeu, ele veio a ter o dobro. Ele veio a ter o dobro de tudo que ele tinha dos seus animais. E a Bíblia diz que ele teve novos filhos. E a Bíblia fala que ele teve 7 filhos e 3 filhas. E ele foi tão abençoado que as filhas dele eram as mais lindas de todo o Oriente. Então, Deus o exaltou, assim como aconteceu com Jesus. Jesus ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Depois Deus o exaltou e pôs o nome dele acima de todos. Ele está acima de tudo e de todos. E ele é maior do que tudo e do que todos. Então, por isso que Jó é uma tipologia de Cristo. E o fato de Jó ser tão abençoado é pelo fato de ter se encaixado no reino de Deus. Então, se você quer ser um cristão verdadeiro, para ter uma tipologia de Cristo e ser chamado cristão, você tem que se enquadrar nesses mesmos requisitos. Se preocupar o tempo todo com o reino de Deus. Se preocupar o tempo todo em ajudar o próximo. Aí sim, as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Então está dada aí a dica. Não fica investindo no reino de Deus na intenção de receber dobrado. Você tem que fazer por amor. Você tem que fazer por amor e deixa que no tempo certo as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Quando você pensar que não, você está sendo abençoado na saúde, sentimentalmente, espiritualmente, financeiramente, psicologicamente, profissionalmente, em todos os sentidos da sua vida. Tá aí, tá dada a dica aí. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém aí, compartilhe com seus amigos, ajuda a divulgar esse vídeo, porque você divulgando esse vídeo, você vai estar abençoando a vida do teu próximo. Muitas pessoas estão precisando dessa palavra neste momento. E aí você compartilhando esse vídeo, você vai estar abençoando essas pessoas e você vai estar automaticamente evangelizando. Tá dada a dica aí, muito obrigado.